Informações do Cruzeiro noite de Copa do Brasil. Cruzeiro estreia na terceira fase do duelo diante da equipe do Vila Nova. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Dudu não foi relacionado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Na Toca 1-0 para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro perdendo algumas posições no Campeonato Brasileiro Sub-20, a campanha ainda segue muito boa. Tivemos também Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro empatou com o Flamengo no Castor Cifuentes em Nova Lima. O Cruzeiro estava perdendo e buscou a igualdade chegando aos 20 pontos. Dependendo do resultado de hoje, o Cruzeiro pode terminar a rodada na liderança. Teremos Fluminense e Ferroviária hoje no Rio de Janeiro. A Ferroviária, se empatar, já retoma a primeira colocação. De qualquer forma, um momento que vive em especial o time feminino do Cruzeiro no Brasileiro Feminino A1. Copa do Brasil, também tivemos jogos nessa quarta-feira. Botafogo 4, Capital do Distrito Federal 0. Ceará 0, Palmeiras 1. CSA 3, Grêmio 2. Novo Horizontino 0, Cruzeiro Corinthians 1. Paysandu 0, Bahia 1. Hoje tem os outros jogos fechando a fase de ida da terceira fase, né? Ou fechando os jogos de ida da terceira fase. Tem Brusque e Atlético Paranaense, tem Operário e Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Red Bull Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, Cruzeiro e Vila Nova, o jogo às 9h30 da noite no Mineirão. Ainda tem ingresso, hein? ingresso.cruzeiro.com.br, a previsão de público aí de 28 mil torcedores nesta noite para o Cruzeiro aí começar bem a terceira fase da Copa do Brasil. Técnico Leonardo Jardim só confirma o time no vestiário do Mineirão. Ele deve preservar alguns jogadores, mas a ideia é ter um time forte. É jogo importante, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vasco, precisa seguir vencendo e pegando ainda mais confiança. Mais um ou outro deve acabar ficando fora. Vamos acompanhar ao longo aí do dia o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim. Uma certeza, Dudu ontem fez um treino específico na Toca da Raposa 2 e não foi relacionado. Ele teve todo o imbróglio aí, perdeu os últimos treinos na Toca da Raposa 2, teve a reunião, acabou que não teve um acordo para a saída e com isso o atleta vai treinar, já ser aproveitado, aí vai depender do técnico Leonardo Jardim. Feliz Dia do Trabalho para todo mundo, Dia do Trabalhador Brasileiro, Nação Celeste também, com seus trabalhadores, estamos nessa. E olha só, Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, hein? Planos a partir de R$ 9,90, acesse sócio5estrelas.com.br. O atacante Dudu voltou a treinar na Toca da Raposa, mas jogar contra o Vila Nova já é outra história. A verdade é que o Cruzeiro, numa conversa com o representante do jogador, até foi colocada uma possibilidade de uma rescisão contratual na casa de 30 milhões de reais. Cruzeiro não aceita, que seria a metade dos 60. Cruzeiro não aceita. E o técnico Leonardo Jardim, entendendo a situação do atleta, do clube, sabendo que o investimento já foi feito em relação ao Dudu, salário alto, teve já pagamento de parte de luva, tudo isso deixa mais oneroso, né, os gastos do Cruzeiro, óbvio, um jogador desse tamanho. O Leonardo Jardim, então, aceitando que o atleta participasse de atividades na Toca da Raposa. Não apareceu em nenhuma foto, né, que é disponibilizada no Flickr do Cruzeiro ali com a galeria de imagem, mas estava na Toca da Raposa, fez um trabalho e o atleta com certeza não vai ser relacionado para a partida contra o Vila Nova de Goiás. A situação dele ainda está indefinida. Essa permanência ou não do Dudu está indefinida. O Cruzeiro vendo também algumas equipes demonstrarem interesse, o próprio Atlético, o Botafogo, o Fluminense, enfim, o Grêmio já monitorou a situação do jogador. Vamos aguardar o que vai ser
a cena aí dessa novela envolvendo o Dudu, qual vai ser a nova cena dessa novela. Em relação ao time que vai a campo contra a equipe do Vila Nova de Goiás, uma informação importante é que o William mais uma vez treinou ontem com os companheiros e o Matheus Pereira também participou da atividade. Será que o Matheus Pereira vai ter condição de jogo? Será que vai dar uma segurada no MP10? E o William, opção do lateral direito Fagner para essa partida? Então, um provável Cruzeiro com Cássio, Fagner, e aí a zaga tendo Fabrício Bruno ao lado do Vidalba ou do Jonathan Jesus, com o Kaique, o meio campo de Lucas Silva, Lucas Romero e a presença do Christian. E aí será que vai o Matheus Pereira? Vai o Eduardo? Vai o Gabigol, se realmente não der para o Matheus Pereira? Jogador que foi na luta, né? Naquele sacrifício no jogo contra o Vasco, né? Tava trabalhando pesado para que pudesse entrar em campo. Na frente, Wanderson e Caio Jorge. Partida importante, terceira fase. Cruzeiro já entrou direto para essa terceira fase da Copa do Brasil. E aí, a previsão de público aumentando para 28 mil torcedores hoje no Gigante da Pampulha. Novela Dudu é o que o torcedor tem perguntado, é o que se tem falado, até porque, Samuca, parece estar movimentando os dois lados da capital. Interesse de um lado, dificuldade de rescisão. Me dá um apanhado do que você viveu nessas últimas horas do Dudu, que de afastado foi reintegrado, mas não participa do clube, é isso? Como é que é? Então, ele fez um treino específico ontem, né? Até porque ele não treinou nos últimos dias, devido a esse imbróglio. Não está relacionado para hoje e não sei se o Dudu ele volta definitivamente aos planos aí do técnico Leonardo Jardim. O que acontece? Desde que teve a questão lá do Dudu ser afastado do jogo contra o Vasco, as partes começaram a oferecer o Dudu aí no mercado. Sobre isso do Atlético Mineiro eu não consegui confirmar. Dizem que tem um interesse, né? Mas outros clubes aí não animaram tanto assim não com a possibilidade. Tem um vencimento importante, né? Salário alto, um custo aí alto para o que vem entregando. Só que na reunião não chegaram em nenhum acordo, porque se na reunião o Dudu com o empresário dele, com o André Cury, se eles aceitassem uma rescisão, 0-0 aqui, ninguém paga nada, um abraço e vai procurar outro clube, o Cruzeiro faria isso na hora. Então não teve o acordo ali, porque o Cruzeiro teria que pagar e pagar valor aí que é considerado bem alto, né? Aí você paga um valor alto e o atleta vai para o mercado aí, de repente vai até pro maior rival, né? Então ficou nessa questão. O Cruzeiro coloca o jogador para treinar também, para evitar qualquer tipo de problema da parte jurídica, né? Agora, passar a ser aproveitado novamente pelo Leonardo Jardim, eu acho que temos que atravessar aí um bom caminho até que isso aconteça. E aguardar, né? A janela fechada, não tem nem como. Dudu saiu hoje do Cruzeiro, ele iria para onde? Poderia ir para um lugar para treinar. E para ele sair hoje, o Cruzeiro teria que tirar aí uma grana importante para rescindir. Isso aí não está nos planos do Cruzeiro no momento, CJ. Você acha que pode correr o risco de haver um acerto? Beleza, reintegrado, Leonardo Jardim deixa de lado, o Dudu também pede uma desculpa ali e vida que segue? Ou isso é quase impossível? Acho que se tivesse uma boa conversa, né, entre eles, o Dudu querendo... Acho que o principal é ele, se ele treinar com o grupo, demonstrar no dia a dia que ele pode ainda ser útil, né? Acho que esse é o principal ponto. Dependeria mais do Dudu do que de outros aspectos, né? Perfeito, perfeito. O Leonardo Jardim tá com muita moral, hein, Samuca? O Jardim tá com moral lá, hein? Ele vai passar aí o departamento de futebol, né? Tudo que acontecer na janela de movimentação, esse não encaixa, preciso desse. É o Leonardo Jardim que vai conduzir tudo no departamento de futebol do Cruzeiro, como tem que ser, né? A turma já errou bastante para agora ter o Leonardo Jardim como confiança aí de que finalmente vai fazer tudo dar certo, né, CJ? Beleza.
Eu tô botando a maior fé, viu? Botando a maior fé de que o Cruzeiro faz um grande jogo, consiga um bom resultado pra decidir tudo lá em Goiânia. Quem tem as informações do Cruzeiro é o Emerson Pansieri. O que faz o técnico Leonardo Jardim? A história do Dudu. Teve reunião, tá resolvido, não tá? Vai ficar, vai sair? Tudo do Cruzeirão com Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia. Chega mais, Pansi. Chego sim, Thiago. Um abraço pra você, seu nome, seu bairro. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Ale Oliveira, o nosso Simões também. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Não é sócio, tá perdendo tempo, hein? Com planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. E além disso, hein, tem um monte de benefício. Você vai ter um monte de benefício sendo sócio do Cruzeiro. Hoje, a partir das 9h30 da noite, Thiago, jogo terceira fase da Copa do Brasil. Ontem à tarde o Cruzeiro fechou a preparação e já iniciou a concentração para esse duelo. O Dudu, que você questionou, treinou, mas não vai jogar. É um motivo óbvio. Tem essa questão aí que não está resolvida, ainda tem esse impasse no futuro do Dudu. O jogador voltou a treinar até com o aval do técnico Leonardo Jardim, que sabe do que foi investido no jogador, do patamar que também é o jogador. Agora, se vai ser aproveitado daqui pra frente, é uma interrogação. Uma coisa que no jogo do Vila Nova da Copa do Brasil, Dudu não joga, né? Tá fora dessa partida de hoje à noite. Essa é uma verdade. Eu vou te trazer outra verdade. Diga. Nesse momento, conversei hoje com uma pessoa ligada à diretoria do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Você sabe que o Pedrinho interfere mesmo, tá no dia a dia. O Pedro Lourenço não aceita o Dudu em hipótese alguma com a camisa do Cruzeiro. O desejo, o Jardim talvez vai dar uma chance. O Pedro Lourenço não aceita mais o Dudu com a camisa do Cruzeiro. E já disse ao Alexandre Matos, já disse a pessoas próximas, que não quer saber mais do Dudu. Que seja feito o que tem que ser feito para que ele seja liberado sem a multa. Mas o Pedro Lourenço, eu posso te garantir, não quer mais o Dudu com a camisa do Cruzeiro. Pode eventualmente haver um acerto do Leonardo Jardim e talvez o Jardim convencer o Pedro de que o Dudu possa ser aproveitado, mas neste momento o Pedro Lourenço considera o Dudu já carta fora do baralho, absolutamente fora, não só do jogo de hoje, mas do restante da temporada. O Pedro Lourenço não quer o Dudu. E digo mais, hein? Já com o Paulo Azeredo, informações do possível interesse do Atlético no jogador. O Cuca não esconde de ninguém, quer o Dudu no Atlético. E aí, no noticiário do Paulo Azeredo, no noticiário do Atlético, nós vamos falar das possibilidades reais do Dudu vestir a camisa do Atlético. E também, segundo o Pedro Lourenço, quer nem saber. O Dudu abrindo mão do que tem a receber, pode ir pra onde for. Inclusive o Atlético, viu, Emerson Pansieri? Nós falamos isso ontem aqui, né? Na Itatiaia, na turma do bate-bola, nos programas da noite, na mesa redonda, que o Cruzeiro não se opõe, por exemplo, a uma negociação com o Atlético. Não tem, porque vai jogar no rival. Não. Saindo, resolvendo a vida dele e deixando o Cruzeiro para resolver a vida dele também, não tem problema, né? O Cruzeiro não tem essa... não pode negociar com o rival, não pode negociar com o Atlético. Aquela história do Fred, o Cruzeiro vai pôr multa. Não, Cruzeiro não, o Pedro Lourenço não quer saber do Dudu. Isso aí uma fonte me garantiu hoje, o Pedro Lourenço não quer saber mais do Dudu. A intenção do Pedro é que ele nem voltasse à Toca da Raposa. Tentaram dobrar, o Alexandre Matos já teve reunião, quero saber se resolveu o negócio da multa, se não resolveu, mas pelo Pedrinho, o Dudu nem iria à Toca da Raposa mais. A multa, 60 milhões, né? Valor cheio, valor total. O representante do Atlético, que é o André Cury, propôs a metade, 30 milhões. Cruzeiro não aceitou. Cruzeiro não aceitou essa metade dessa multa para ser paga, essa multa rescisória. O jogador voltou a treinar, fez a atividade como a gente disse, mas não vai pro jogo. E tem uma coisa, né? O Cruzeiro não aceita pagar esses 30 milhões mesmo, né? Não aceita pagar esses 30 milhões. Vamos ver como é que vai ter essa questão, né? Porque tem uma questão jurídica, questão trabalhista, enfim. Mas uma coisa é certa, realmente o Dudu hoje tá muito mais longe da Toca da Raposa do que dentro. Tá indo treinar, mas tá muito mais longe do Cruzeiro do que dentro, Thiago. A situação do Dudu, pelo que eu apurei, realmente esquece. No Cruzeiro, nesse momento, chance é zero.
E o Pedro Lourenço a gente sabe, né? Conhece o Pedrinho. Quando bate o pé, meu amigo, esquece. Ele voltou muito mais a treinar, Thiago, por uma questão mesmo profissional do cara, do atleta, precisa fazer as atividades. E tem uma questão jurídica também. E tem a questão jurídica, né? Tem uma questão jurídica e o Leonardo Jardim que estava até se opondo. Não, deixa entrar aí na toca e fazer as atividades e participar do treino. Agora, jogar é uma outra coisa diferente, né? Treinar é uma coisa, jogar é uma outra coisa completamente diferente. E tem a relação jurídica que é a seguinte, o Alexandre Simões e a Ale Oliveira. Se você tira o Dudu, ele pode alegar numa eventual ação na justiça que está sendo impedido de trabalhar. Então, tem a questão jurídica, por isso é que foi liberada, né? Foi concedida a entrada dele. E outro fato importante, eu falei aqui do Pedro Lourenço, que tá firme na decisão de não permitir. O Dudu tá se lixando, tá? Quer o dele e não quer nem saber. O Dudu não quer nem saber. Ele quer o dele, quer a multa. Essa possibilidade que o André Cury trouxe aí da metade. O Dudu não quer nem saber. Tá se lixando se o treinador gosta, se o Pedro não gosta. Ele quer o dele. Ô Ale, você viu de perto a passagem do Dudu lá em São Paulo? Conhece a personalidade, né? Personalidade forte. A gente não sabe de muitas coisas, né? Algumas a gente vai entendendo com o tempo, mas a gente não sabe exatamente o que o Dudu disse pro treinador, pro Pedrinho, o que o Pedrinho disse pro Dudu, o que o treinador disse pro Dudu. A gente não sabe exatamente as coisas que aconteceram internamente. Eu disse ontem, seria muito bom que o Dudu falasse. É importante ouvir o lado do Dudu. Exato. Porque nesse momento, ele virou o patinho feio. Pedrada no Dudu. E a torcida já comprou o boi também, não quer saber do Dudu. Verdade. Então, nesse momento, e eu reafirmo o que disse ontem, o espaço na Itatiaia está aberto ao Dudu, ao André Cury, que acompanha sempre aqui o Rádio Esportes, para se manifestar. Porque é direito dele também se defender, né? Claro. A sua versão da história. Verdade. E aí, com relação à volta aos treinamentos, o Cruzeiro não quer dar brecha, né? Ele não quer dar brecha, para não tomar um revés jurídico aí. Agora, a situação não é simples, né? Porque, vamos supor, o Cruzeiro não admite pagar nem a metade da multa. Aliás, quem estipulou essa multa aí tem que ganhar o Oscar, né? Porque é impressionante. Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro não admite, nesse momento, pagar metade da multa. Ok, e se o Dudu quiser continuar lá, recebendo aí suas 2 picanhas por mês? Se ele quiser continuar lá, não tem o que fazer. Tem um contrato vigente. Não vai ser utilizado. Tudo bem, é um direito do clube. Mas se o Dudu quiser, ele fica ganhando um altíssimo salário, vai lá cumprir os seus horários, as suas atividades e fica lá. Vale lembrar que é um contrato extenso, um contrato longo, né? Então, acho que esse é um jogo mais de paciência, de estratégia, para tentar chegar a um denominador comum. Eu concordo que as últimas participações do Dudu, depois que ele foi pro banco de reservas, ele realmente não jogou nada. Você acabou com o Dudu, não existiu. Foi muito mal em todas as vezes que teve oportunidade, depois que foi pro banco. Contra o Bragantino, contra o Palestino, que ele saiu jogando. Não foi bem. Mas o Dudu, eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, mas o Dudu ele vinha numa evolução enquanto titular. Antes dessa confusão toda, ele vinha numa evolução. Era o Dudu dos seus melhores dias? Não, distante disso. Mas ele vinha numa evolução. Depois que ele foi pro banco, ele realmente contribuiu nada. Ele foi muito mal em todas as vezes que teve oportunidade. Agora, só reforçando, não é uma questão sim, não quero o Dudu, dá um jeito aí. Não é assim. Assim, vocês não vão conseguir chegar a nenhum tipo de acordo positivo para o clube. Porque isso aí vai ser um jogo de xadrez aí, viu, Thiagão? E tem que ter diálogo. Nesse momento é preciso ter diálogo. Não adianta o Pedro Lourenço, por mais que ele tenha direito, e se tem direito também, tem que ter dinheiro para segurar a sua convicção, né? Já que não tá disposto a conversar com o Dudu, ele entregou tudo pro Alexandre Matos resolver, que voltou com essa proposta, segundo o Pansieri, de metade da multa, né? 30 milhões, é muito dinheiro. E outra informação, Simões, é que estão oferecendo o Dudu, né? Daqui a pouco abre a janela lá pro mundo árabe. Tem que ver se o Dudu vai querer. A informação que eu tenho é que não tá nem aí. Fico aqui, não tem problema nenhum. Fico recebendo, encostado, onde vocês quiserem. Eu não abro mão. Ô Simões, vai virar uma novela, viu? Aliás, já tá virando, né? Os primeiros capítulos estão postos. E acho que no Brasil, já disse isso,
Duvido muito que alguém vá pagar algo próximo do que o Cruzeiro paga hoje, cerca de 1,5 milhão. Próximo disso. Dudu, no máximo, vai conseguir aí talvez a metade desse valor. E aí o Cruzeiro fica de mãos atadas. Porque o Cruzeiro vai ter um jogador para custear aí 700, 600 mil reais naquela do menor prejuízo. Ainda assim, seria um baita desgaste, uma baita conta, Simões. Thiago, assim, eu fiquei ouvindo tudo que vocês estavam falando aqui, da questão do Dudu e de todo esse imbróglio que virou essa situação. O Dudu, ele é simplesmente um produto do meio do futebol brasileiro, né? A gente tem como característica mimar em excesso o jogador, tá? Mimar em excesso o jogador. Eu te pergunto, o funcionário que vai ao dono pedir a demissão do seu superior, isso não é uma falta grave? Mas você tem convicção que isso aconteceu? Ô Simões, inclusive, deixa eu trazer uma informação importante. Eu conversei com uma pessoa ontem sobre esse assunto especificamente. Me debrucei nesse assunto. Do Dudu ter feito esse pedido. Ele fez ou não? Quem me falou, eu já tinha apurado com outra pessoa. Quem me falou assim, não. Ele pode ter feito qualquer ato indisciplinar, né? Mas que a pessoa não entrou no detalhe comigo. Mas pedir a cabeça do Jardim, não pediu. É um elemento, acho que importante. Não pediu a cabeça do Jardim. Não estava bem, não estava feliz, não estava contente. São muitos pontos. Mas é uma parte importante dessa apuração que pedir a cabeça, falar assim, demite o professor. Não pediu. Olha, vai ter muito desdobramento ainda em cima disso, viu? Exato. Mas a verdade é que o Dudu é simplesmente um produto do meio, né? A gente cria Dudus a toda temporada, né? É só a gente pegar num passado recente como foi criado o Vitor Roque, que bateu na Europa e voltou. É só a gente pegar no passado recente como é o Hendrick. É só a gente pegar esses jogadores. Cara, o Dudu, sabe qual é a história do Dudu com a camisa da seleção brasileira? Ele tem 3 jogos, todos amistosos. 2 em 2011 e 1 em 2017. Contra Gabão, Não tô querendo desmerecer, não. Eu só tô dizendo que o futebol brasileiro, ele está formando de forma errada. E a gente pode dizer que está formando de forma errada desde a geração do Dudu, porque o Dudu tem só 33 anos. O Dudu subiu pro time principal do Cruzeiro ali por volta de 2010, 2011. Acho que até sob o comando do Cuca, né? Foi. Sob o comando do Cuca ali, 2010, 2011. Nós estamos falando de ontem. E é um processo equivocado que nós estamos tendo. Nós estamos tendo jogador aí de seleção brasileira envolvido em escândalo de aposta, de cartão. Quer dizer, é esse o projeto de futebol que a gente quer pro Brasil? Contratar o Carlo Ancelotti ou o Abel, isso aí vai resolver o futebol brasileiro? O problema do futebol brasileiro é muito maior. O Dudu é só um produto do meio e que vai se desvalorizando. Saiu do Palmeiras desgastado porque vinha pro Cruzeiro, não veio, porque ficou, teve pressão. Aí sai no final do ano escrevendo lá VTNC para presidente do Palmeiras, que eu acho que não é uma postura também de homem fazer uma coisa dessa em rede social. Aí chega no Cruzeiro, aí já tem problema no Cruzeiro, aí já fica um tanto de time, eu quero o Dudu, quero o Dudu. Cara, com toda sinceridade, o que o Dudu apresentou depois que ele voltou da lesão? Ele não conseguiu jogar no Palmeiras, mas não conseguiu jogar por quê? Isso foi investigado? Por que o Abel não colocava o Dudu pra jogar? O que aconteceu na relação? Sabe? Então, são situações que eu fico pensando assim, isso explica por que o futebol brasileiro tá no fundo do poço. Por que nossos clubes estão treinados? Por que nossa seleção não ganha de ninguém? E por que ela não tem treinador? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!